Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você não está vivendo numa caverna e viu que o presidente Trump falou que rolou uma química com o presidente Lula e marcaram um encontro para os próximos dias, semanas, anos, meses, séculos, sei lá. Vamos ver, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Não deixe de se inscrever, deixe seu comentário, deixe seu curtida aí, faça o pacote completo e bora pra vinheta e vamos pro vídeo. Então, logo que o Trump, depois de um discurso bem para o público interno dele, com algumas fake news, com alguns dados contestáveis, ele disse que encontrou o presidente Lula ali na salinha, sabe como é que é, tá você, o cara tá ali, ele dá uma olhada, aí rolou uma química, rolou um abraço, e aí o Lula falou, ei, precisamos marcar um papo. Sabe aquele jeito do brasileiro? Fala, depois nós conversa, depois você vai lá em casa, e esse dia nunca chega? Aí o Trump não entendeu. Ele achou que o Lula tava falando sério. E aí o Trump falou, tá bom, vamos marcar a semana que vem, hein, beleza. E passou. E aí, no discurso, o Trump falou que vai marcar uma conversa com o Lula na próxima semana. Bom, e o que isso tem de diferente no resto do mundo? Bom, o Trump não estava afim de conversar com o Brasil. Não era a prioridade dele. Algumas coisas foram saindo da frente e o Brasil aparentemente chegou na vez. E o que isso muda? Bom, até o momento nada, porque nada de concreto foi marcado. O Lula chegou no Brasil hoje e a equipe já deve estar conversando para marcar esse encontro o mais rápido possível presencialmente. O Lula que disse que por ele tudo bem. Perguntado, e se o Trump tentar humilhá-lo, como fez com Zelensky, como fez com o presidente da África do Sul, como fez com o primeiro-ministro japonês? E o Lula disse, somos dois homens de 80 anos e não tem espaço para brincadeira. Então eu vou tratá-lo bem e eu espero que ele me trate bem também. Que é uma aposta arriscada quando se trata de Trump, porque Trump tem uma linha de negociação descrita no livro dele muito bem traçada. O Trump precisa elevar o tom da conversa nas negociações que ele defende, porque ele joga lá em cima o tom e depois vem descendo até chegar no objetivo que ele quer. Mas isso também não é uma coisa nova. O que realmente é novo e que está levando a negociação para um outro patamar é a questão do show. O Trump não pode só negociar. O Trump tem que negociar, dar show e ter uma narrativa para o público interno do país, dos Estados Unidos, que ele humilhou a outra pessoa ou que ele saiu na vantagem. E isso é uma coisa que o Lula também, de um jeito ou de outro, vai querer. Para a negociação funcionar, eles vão ter que primeiro entender o que um e o outro lado quer realmente. Porque as reais intenções dos Estados Unidos hoje são obscuras, eu acredito que até mesmo para o seu próprio assessoramento. Porque essa declaração na ONU não estava no roteiro. Marco Rubio, que é o principal assessor do Trump e ministro de governo dele, pela cara já pareceu que ele não estava entendendo o que o Trump estava fazendo. Então, o que realmente o Trump pode ou não querer? Bom, o Trump pode querer as famosas terras raras. Um material essencial para tecnologia, para armamento e que por acaso nós brasileiros temos em abundância, com estudos recentes dizendo que é a maior reserva de terra rara do planeta, outros também dizendo que é a segunda maior. Então, bom, estamos na ponta. Se não somos nós, são os chineses que têm a maior reserva de terras raras, nióbio e essas coisas todas. Isso com certeza vai entrar na negociação. Do lado brasileiro, são as tarifas.
Essas tarifas que já caíram mais de 700 itens. Mas o que dessas tarifas realmente ainda pega na economia brasileira? O café. Sim, o café é uma dessas tarifas que prejudicam muito o Brasil e os americanos, porque o café nos Estados Unidos está mais caro. Ponto, e é isso. Então isso é uma coisa que ainda do nosso lado precisa ser diminuída, revogada, enfim. Energias e minerais, o Trump provavelmente vai querer falar sobre o etanol produzido nos Estados Unidos, que é do milho, indiferente do nosso que é da cana. Então pode ser que hoje realmente o etanol americano entre aqui com imposto de 16% a 18%. Pode ser que esse etanol chegue aqui mais barato. E aí entra-se numa negociação. E a verdade que também vai entrar nessa negociação um alinhamento político do Brasil com os Estados Unidos. O Trump deixou claro nessa sua fala sobre o Brasil com o trecho de: se eles não estão com a gente, eles não vão se dar bem. Você pode ver, o Brasil agora não está bem. Bom, é uma opinião do Trump. Se for sobre a Bolsa de Valores, recordes atrás de recordes, de altas. Se for em relação ao dólar, quedas atrás de quedas. Bom, se for em relação a empregos, pela divulgação das novas bases de empregos, o Brasil está na menor taxa de desemprego da história. Então, aí fica a interpretação e o sentimento de cada um. Do Brasil também entra nesse estão melhores, estão piores. Então esse alinhamento com certeza vai ser pedido. E o Lula já deu uma entrevista mais ou menos com essa sinalização. Porque ele disse na entrevista que sim, os Estados Unidos e o Brasil são as duas maiores democracias da América como um todo e precisam estar juntas em todos os sentidos, no econômico, geopolítico e tudo mais. Então Lula já deu essa abertura. Agora, tudo isso é muito legal, mas quais são os cenários possíveis que nós temos que, no mínimo, ficar de olho depois dessa reunião? Lembrando, essa reunião ainda não tem nenhum tipo de data marcada. Assim que tiver, com certeza teremos vídeos. Bom, um cenário mais otimista seria uma bela de uma foto, uma conversa entre os dois líderes reservada, sem humilhação de nenhum dos lados. Após isso, ser conversado que abriu um diálogo entre os técnicos dos dois países para melhor desenvolver esse acordo, e daqui 30 a 60 dias será divulgado o acordo que foi costurado entre ambas as nações. Porque é outra tática de negociação do Trump, é deixar os prazos determinados para ter uma pressão para a resolução. Então, ele já disse, vamos ter um encontro semana que vem, então ele já colocou um prazo. Depois desse encontro, se sair no dia, provavelmente não terá nada de tão importante assim para ser divulgado, mas nos próximos 30 a 60 dias depois desse acordo, se for bem sucedido, a conversa for bem sucedida, teremos uma resolução. Aí a gente pode ir para o cenário 2, que é aquele intermediário. Aquele cenário que a gente sabe que não vai mudar nada. Vai ter a foto, vai ter o discurso, mas não vai ter prazo, não vai ter abertura para técnicos conversarem, não vai ter nada. E aí continuaremos exatamente onde estamos. Provavelmente os Estados Unidos vai parar de dar sanções aos ministros, mas também não vai diminuir tarifa, não vai negociar nada. E nós temos o péssimo cenário, que é o cenário 3, que isso também faz parte da tática de negociação do Trump, que ele descreve no livro dele, A Arte de Negociar, que é simplesmente o Trump levantar da mesa de negociação e falar: o Brasil não nos oferece nada. Tchau, beijo, me liga. Daqui pra frente eu vou fazer o que eu quiser. Esse é o pior cenário. Esse é o cenário que provavelmente iria aumentar muito as taxas, iriam vir sanções atrás de sanções, e no final de tudo isso, quem vai perder é tanto o povo brasileiro
quanto o povo americano. O brasileiro porque vai perder empregos e o americano vai pagar mais caro nas mercadorias. Lembrando que em tudo isso, a carne brasileira, ela sim ainda continua com uma taxação alta, porém a carne brasileira encontrou outros mercados ou estão triangulando a venda para os Estados Unidos. Mas isso é coisa do brasileiro, a gente dá um jeito para tudo. Mas a carne é uma coisa que não é tão urgente assim como o café. A carne conseguiu o mercado, o café ainda não conseguiu. E a gente vai ter que falar dos obstáculos de tudo isso, né? Afinal de contas, como é que é o... A gente vai ter que falar sobre obstáculos de tudo isso. Quais são os obstáculos hoje? Hoje os obstáculos mais evidentes é o Marco Rubio, que é um assessor ministro do Trump, que não é muito afim de negociar com governos mais de esquerdas, mais progressistas. É um cubano nascido nos Estados Unidos, então ele tem ódio dessa toda essa área do espectro político. Temos Eduardo e o jornalista Figueiredo nos Estados Unidos, que podem, de algum jeito, melarem esse acordo. Como isso vai acontecer, nós não sabemos, porque nós temos ideia de quando o Trump coloca uma coisa na cabeça, ele vai lá e faz. Ele não escuta, ele não discute, ele só manda fazer e ele é o chefe e ele manda fazer e a galera faz. Então a gente vai ter que esperar. Se não tivermos essa reunião até mesmo na próxima semana ou no comecinho da outra, mais uma mensagem de que não vai ter conversa entre eles. Porque Trump gosta de colocar prazos. E se nas conversas que eles tiverem não tiver prazo de resolução das tarifas, resolução dos conflitos, acabou. A conclusão disso tudo é muito óbvia, velho. O Lula já deixou claro que a soberania do país não está em negociação. Ataques ao STF, não tem o que fazer. Liberdade de Bolsonaro, não tem o que fazer. A Câmara já está tratando da PEC da blindagem, a gente vai tratar disso num vídeo depois, e da PEC da anistia. Então, isso não tem negociação, isso é problema interno e a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui dentro. Mas todo o resto está na mesa de negociação. Os minérios de terras raras, o Lula já deu uma declaração dizendo: entra na negociação desde que vocês tragam a tecnologia para fazer isso aqui no Brasil e nós, como brasileiros, tenhamos a transferência de tecnologia. Afinal de contas, tem muita terra rara para explorar, então se vocês vierem e começarem a explorar a terra rara, passarem a tecnologia para o Brasil também vai explorar a terra rara em outro lugar. Isso não tem problema e acabou-se esse problema. As tarifas são negociáveis, o etanol americano para entrar aqui é negociável, tudo é negociável, menos, lógico, a soberania. Aí já fica difícil. Mas o que isso tudo vai impactar diretamente vão marcar essa reunião ou vai ficar naquele ei, churrasco semana que vem aqui em casa? Não, beleza, depois a gente conversa. E passa-se um ano, você não conversa com seu amigo, com seu vizinho, com nada. Só dá aquele, temos que marcar, hein? Semana que vem. Me liga, hein? E nunca se liga, nunca se marca, nunca se faz nada. Vamos ver. Agora tá na mão da diplomacia do Brasil, que tanto se gabou aos longos dos anos, desde Oswaldo Aranha, de ser uma excelente diplomacia e ter relação com todos os países. Agora é a hora de mostrar isso. Vamos botar a diplomacia tão bem falada para trabalhar e ver o que acontece. Então, até a próxima.